E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como tá no título, eu vou estar recriando uma arte que eu fiz há 20 anos atrás, né? E se você já gostou do tema, peço para deixar seu like, um comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com um amigo ou pessoa que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Explicando um pouquinho, né? Essa arte eu fiz quando eu tinha por volta dos 10 anos, 10 para 11 anos, e como eu acabei de completar 31, acho interessante eu recriar ela, né? Porque é uma Kelly, querendo ou não, de 20 anos atrás. Uma Kelly criança, com sonho de ser artista, e agora uma Kelly adulta, formada e querendo conseguir alguma coisinha na internet, enfim. E essa arte aqui, aquelas, é uma peninha, porque essa arte foi feita no vinil. Eu sei, porque na época a gente tava querendo se livrar de vinil, porque tava na época de CD, isso era em 2005. Então a gente tava livrando de muitos. Então esse daqui é até da Rita Lee. Cadê? Dá pra ver? Foi mal, Rita Lee. Esse outro lado também era. Eu não sei, não vou procurar aqui. E eu não era dessa sala, eu era da outra sala. A professora que errou. Eu era do quarto C. E basicamente é isso, né? Na verdade ela é assim, né? Fazer tipo um jardim florido, né? Eu lembro da ideia, de como é que era o conceito. Só que não ficou exatamente do jeito que eu queria na minha cabeça. Né? Isso já ficou um pouquinho frustrado, né? Já me deu uma certa frustração, na verdade. Só que aí eu falei, bom, hoje em dia, como eu já tô conseguindo fazer mais coisas assim, né? Eu vou estar recriando aqui. E calma, não é um vinil, né? Eu usei ele como base, como podem ver aqui, né? Pra gente fazer o furinho depois. Mas no geral, eu vou fazer nesse papelão aqui. Na verdade, são dois papel paraná de 1 milímetro que eu juntei pra fazer dois, só pra ficar mais estruturado. E, obviamente, vou fazer aqui. E, no caso, eu não vou fazer exatamente igual, óbvio. Eu vou fazer certos elementos mais ou menos na mesma direção. Como, por exemplo, essas flores que estão nas bordas, umas florzinhas no meio, uma coisa assim, né? Vamos tentar fazer isso. É isso, bora lá pra mesa. Passando aqui rapidinho para conversar um pouquinho com vocês, né? Mostrar o antes e depois do, entre aspas, vinil novo com o vinil antigo. Né? Eles ficaram até um pouquinho grandes comparados à mesa, né? Aí aqui eu vou pegar mais ou menos as bases, onde vai ser a flor azul, a flor amarela, a flor vermelha. E vou fazendo, né? E como vocês podem ver, aí já é o resultado mais ou menos final. Eu acabei colocando mais flores do que tinha, mas a grande maioria ficou na mesma posição. Né? Eu tentei colocar a flor roxa, a borboleta, os copos de leite, umas florzinhas que existem, outras que não existem na vida real, tudo bem, tipo uma orquídea. E eu só fui pintando agora, né, com as tintas acrílicas, aquelas canetinhas, né, tenho esses dois modelinhos. Eu usei ambos, né, fiquei alternando os tamanhos, as cores, né, que tem um que tem mais verde, o outro tem mais amarelo, coloridinho. E eu fui fazendo, seguindo meu coração, primeiro com a flor azul, bem icônica, desse desenho inicial. E nesse daí eu quis fazer uma orquídea, né, por questões, só porque sim. E como eu falei, eu lembro da professora pedindo um vinil pra gente levar, quem disse que eu lembrei. Tanto é que esse vinil foi emprestado para fazer esse trabalho. O coleguinha levou a mais, muito obrigada, coleguinha. Não lembro quem que foi, mas muito obrigada. E eu peguei e fiz, né? Que primeiro tinha que passar uma camada de tinta branca, esperar secar. Aí já iam falando, mas olha, o que vocês querem fazer, vocês já vão pensando aí, porque amanhã a gente vai dar continuidade. E beleza. Aí quando eu peguei ele, comecei a fazer. E eu pensei, nossa, vou fazer um jardim mega florido, cheio de florzinha e tal. E como vocês puderam ver, ele foi feito assim na tinta guache, né? Então, já era um pouquinho diferente da gente usar, tipo, a lápis ou, quem diria, as canetinhas, né? Que a gente tem as canetinhas acrílicas. Mas, basicamente, foi isso. E eu lembro também que um outro detalhe, quando estava pronto, seco, a professora me chamou, ela estava em outra sala, aí veio o coleguinha me chamar porque ela estava pedindo autorização para passar a canetinha preta para destacar o desenho, né, para ficar na exposição. E, nossa, eu me senti super importante, falei, nossa, que incrível. Eu falei, professora, pode passar a canetinha preta para destacar sim. Ela não passou em todos, como puderam ver.
E eu nem quis fazer questão de depois, vou passar aqui. Não, deixei como tá. E assim tá por 20 anos. E é uma coisa muito louca de eu pensar, porque, gente, eu não senti que passou tanto tempo. Mas era uma arte que eu tava deixando guardada. Aí eu peguei e falei, não, vou deixar exposto, porque era aquela criança que tava aí, né? Aí eu ficava olhando, falei, não, quer saber? Eu vou refazer essa arte, mas não dela. Em outra arte, pra fazer um comparativo de 20 anos, sabe? Então, como eu completei 31, e essa arte foi feita em 2005, eu resolvi refazer, né? Acho que eu tinha completado já 11 anos, porque eu lembro que também foi uma atividade de final de ano. E depois eu fui pro sexto ano, que eu tava foi a quinta série, eu tava na quarta, e já fui pro Fundamental 2, foi uma outra dinâmica. Então isso foi, entre aspas, minha última arte como criança, né? Então isso me marcou muito. E eu deixei guardada por muito tempo. Mas eu gostei bastante de estar refazendo, né? Foi tipo uma visita ao passado. E eu acho que as professoras ainda não se aposentaram, pelo menos algumas que deram aula pra mim. Umas eu sei que já não estão mais aqui entre nós. E outras que ainda estão pra se aposentar ou já se aposentaram, né? Que elas já eram bem senhorinhas na época. Mas foi legal, é uma atividade bem interessante. Eu recomendo as outras pessoas também fazerem. Porque é um jeito de você, sei lá, conversar com a sua criança interior. Acho que é bom pra tomar um tipo de uma terapia, né? E, bom, basicamente, como eu falei, eu fui fazendo alguns detalhes, né? Algumas florzinhas. E pra evidenciar alguns tons, pra não falar que eu não usei canetinha, eu usei uma caneta permanente da Bic, eu vou mostrar pra vocês. Que eu dei um certo destaque em algumas pétalas. Eu falei, não vou usar diretamente preto. Eu fiz um detalhezinho e falei, não, preto vai ficar muito pesado. Tanto é que a borboleta eu fiz em preto, eu achei que ela ficou mais pesada. Mas no fim eu gostei. E com os tons que eu tinha aqui das canetinhas permanentes, eu fui dando uma evidenciada em alguns detalhes e eu achei que ficou bem legal. Aí eu fui fazendo alguns detalhezinhos pra ocupar bem, porque eu pensei em pintar de verdinho, mas eu falei, não, não vou pintar de verdinho não. Mas eu falei, eu quero colocar um monte de flor, eu quero porque a minha ideia quando eu era criança era ter um jardinzinho assim florido. Esse foi o resultado mais ou menos de perto, como terminou antes dos detalhes, pra vocês verem. E como eu falei, a borboleta ficou num baita no destaque, mas eu gostei. E eu vou mostrar pra vocês aí a canetinha Bic, né? Tentar ver algumas aí. Eu coloquei pra deixar bem evidenciado. E esse é o resultado, ele deu uma baita de um destaque, eu achei que ficou bem legal, bem bonito. E eu vou deixar exposto do lado do meu outro disco, né? Pra ficar de recordação, né? E agora vou falar uns comentários no videozinho pra vocês, gente. E como vocês puderam ver o resultado, né, gente? Ficou bem mais colorido, bem mais cheio, né? Até pensei em colocar um fundo meio esverdeadinho, né? Pra parecer um jardim mesmo, verde. Mas eu preferi deixar ele mais ou menos igual no original, né? Aqui, como eu falei, na minha cabeça, quando eu era criança, realmente eu pensei que ia ficar um negócio assim e acabou ficando assado, né? Dei uma invertida em cores, né? A borboleta ficou bem destacada aqui. Mas acho que ficou legal. Mas o conceito ficou exatamente igual mesmo, né? Ter muita flor mais ou menos que existe, que não existe. Eu particularmente adorei refazer, né, basicamente. E engraçado que eu lembro o conceito, né, tanto é que foi replicado. E engraçado, como mesmo sendo outra pessoa, comparando a 20 anos atrás, eu ainda lembro mais ou menos como que foi que a professora pediu, por que ela pediu, quando que ia acontecer essa atividade, né? Eu lembro que foi exposto lá pra todo mundo ver. Enfim, foi bem legal reviver isso. E se você já gostou do vídeo, né? Se você gostou do vídeo, na verdade, já peço para deixar seu like, um comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com um amigo que também gosta de séries assim, projetos artísticos e... Ele ainda não pode ser considerado um vlog? Acho que sim, né? Enfim, gente, vejo vocês no próximo vídeo.